Olá pessoal, boa noite, bem-vindos. Vou começar mais uma live da série Avivamento. Começa a mandar essa setinha para todo mundo, todos seus amigos. Boa noite, Jorge Wellington, querido. Boa noite, pessoal que tá chegando aí. Aderbal, meu amigo, beijo para você, saudades. Boa noite, mãe. Vamos mandar essa setinha aí para geral. Vamos chamar todo mundo. Juliano, boa noite, querido. Deus abençoe. Paz. Não consegui ler. Boa noite, Isabelle. Boa noite, Ana Cristina. Estava fazendo live ontem, coisa linda. Oh, meus irmãos, estamos falando sobre avivamento e eu creio que hoje Deus tem algo poderoso para liberar sobre nós. Boa noite, Luana, bem-vinda, bem-vindos todos que estão chegando. Prazer estar aqui com você. Quero pedir a você para mandar essa live para quem você puder, todos os seus contatos. Boa noite, Dani. Aperta o coraçãozinho. Quanto mais você apertar o coraçãozinho, mais o Instagram vai entender a relevância e mais pessoas vão ser convidadas a estar conosco. Boa noite, Maria da Penha. Boa noite, querido da CIB Campos. Louvado seja o nome de Jesus pela vida de cada um de vocês. Eu creio que o Senhor está nos levando para um tempo muito profundo no conhecimento dele, e essa noite não vai ser diferente de tudo que a gente tem vivido nesse tempo. Avivamento está ardendo no meu coração. Isso, querido, está ardendo no meu também. Tainá, que saudade, boa noite, querido. Beijo para você, para Maroca. Deus abençoe. A galera chegando aí. Então isso tem ardido no nosso coração. A questão aqui que tipo de avivamento nós estamos querendo, o que é que o Senhor está por liberar sobre nossas vidas, como será esse tempo e quanto nós estamos com o coração preparado para viver esse tempo a nível de posicionamentos, a nível de arrependimento, de confronto ao pecado, de abrir mão pecado. Sabe, irmãos, Deus tem falado muito a respeito disso conosco. E na quarta-feira Deus me deu uma palavra que está em Abacuque capítulo 2. O Senhor falou muito conosco na quarta-feira sobre voltar a confiar no Senhor. Abacuque capítulo 2 diz assim: sobre a minha torre de vigia me colocarei, e sobre a fortaleza me apresentarei e vigiarei para ver o que me dirá e o que eu responderei no tocante à minha queixa. Então o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão, torna bem legível sobre as tábuas, para que possa ler quem passa correndo, pois a visão ainda é por tempo determinado e se apressa para o fim, ainda que se demore, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Eis o soberbo, a sua alma não é reta nele, mas o justo da sua fé viverá. Então o Senhor falou conosco a respeito de voltar a confiar no Senhor. E essa palavra de Abacuque vem depois de um tempo de questionamentos. Ele estava questionando ao Senhor, perguntando ao Senhor por que Deus ia entregar a nação na mão de uma nação pagã, por que tanta vergonha assim, se era necessário viver essa vergonha toda. Ele não entendia que eles estavam sendo quase entregues à morte. E sabe, chegou um tempo que Abacuque falou: sabe de uma coisa? Eu vou parar de questionar, eu vou subir a minha torre de vigia, e eu vou ficar ali. Ali o Senhor vai falar comigo, ali eu vou ter os olhos voltados para o Senhor, os ouvidos aguçados naquilo que o Senhor está fazendo. Então, queridos, é um tempo da gente ir para a torre. E foi esse o convite que nós recebemos na quarta-feira. Vamos subir essa torre de vigia. Vamos esperar no Senhor. Vamos aguardar o tempo do Senhor. E vamos nos alimentar
daquilo que os olhos não podem ver, os ouvidos não ouvem. O justo viverá da fé. Você é justo, justificado pelo sangue de Jesus? O justo viverá da fé. E eu creio nisso, querido. Creio nisso. Creio que esse é o tempo da gente aquietar o nosso coração, saber que o Senhor é Deus, nos mover em contrição diante dele, porque tenho certeza que ele, assim como já começou a fazer, continuará fazendo grandes coisas no nosso meio, em nome de Jesus. Amém? Vou chamar aqui o pastor Fred, meu amigo, meu irmão de aliança. Você que está chegando agora, boa noite para vocês, minhas ovelhas aqui de Quissamã. Você que é de fora, pode chegar aqui e falar de onde você é. Da onde você é e o seu nome, da onde você está falando, de qual lugar que você está falando, do Brasil ou das nações. Um abraço para você. Estou chamando pastor Fred, boa noite, Amanda, boa noite, Alcélio. Começa a mandar essa live para geral aí, em nome de Jesus, Igreja Batista Cidade de Luz, querido Jorge Wellington, e aperta o coração o máximo que você puder, vai ser um tempo precioso, em nome de Jesus. Ale, boa noite, querida, paz. Cadê? Missão Velha, Amanda, beijo, pastor Fred Vieira. Chegamos. E aí? Tudo bem? E aí? Tudo jóia. Tá travando para você aí? Não, para mim não. Para mim tá de boa. Para mim tá dando uma travada aqui meio coisa. Tô te ouvindo bem. Você consegue me ouvir bem, pelo menos? Tá cortando. Peraí, vamos lá, toca aí. Se der alguma coisa, você fala. A minha internet tá legal aqui, tô te ouvindo bem, tá dando pra... Pessoal, tá dando para ouvir bem o pastor Fred aí, tá vendo e ouvindo a gente? Vocês estão percebendo que o pastor Fred emagreceu? Ele emagreceu. Ó, tem gente de Parauapebas, seus fãs de Parauapebas, eles te acompanham 24 horas por dia em todas as suas redes. Falou em pastor Fred. É um povo maravilhoso. Que bom. Amigo, como é que tá? Mora no meu coração, pastor Edmilson, essa galera. Amém. Graças a Deus, tá tudo bem. Deixa eu começar te fazendo uma pergunta. Primeiro, como que está a situação aí em Campos? Como é que está a situação com relação aos casos? Tem alguém da sua família, próximo, familiar seu próximo, que esteja em alguma situação de internado ou alguma situação mais grave? Como é que vocês estão enfrentando isso aí, você e sua casa? Fala um pouquinho, por favor, para a gente. Então, amigo, a gente, pela graça de Deus, né, e pela total misericórdia, o Senhor tem guardado muito a nossa casa aqui, tem guardado os nossos filhos, guardado a nossa saúde. Na verdade, nós tivemos no final do ano passado, nós tivemos o coronavírus e tal, tivemos alguns sintomas. Não quero polemizar nada aqui, mas a gente se tratou com o que tinha à mão e o Senhor foi misericordioso conosco, sabe? Guardou a nossa vida, guardou a nossa casa, os nossos filhos não tiveram nenhuma, não reverberou neles, não chegou neles, nem nos nossos pais, assim, os meus pais meu pai, eu costumo dizer que meu pai é a elite do grupo de risco. Meu pai é o suprassumo do grupo de risco. E assim, Deus tem guardado a nossa casa, mas os nossos amigos, né, pessoas muito queridas, muito próximas de nós aqui em Campos, principalmente na igreja, né? Eles têm sido bombardeados por esse vírus e têm chegado muito perto. Assim, na igreja a gente tem visto isso muito forte, pelo menos lá na segunda, né? Sim.
Dentro disso tudo, o que Deus tem falado com vocês, Deus tem falado no seu coração? Quero mandar um abraço para todo mundo de Missão Velha que está entrando aqui, tem uma galera do Ceará entrando aqui. Um abraço para todo mundo. Coisa Nós temos muita linda! saudade de todos vocês, né? Eu e vocês, a gente tem muita saudade de beijão para todo mundo. Mas o que Deus tem falado nesse tempo para vocês aí, pastor? Fala um pouquinho. Não é ainda a palavra sobre avivamento, não, mas nesses dias, o que Deus tem gerado aí de palavra entre vocês aí na sua casa? Cara, que Deus tem falado muito no nosso coração nesse tempo, assim, de umas 2 semanas para cá, que Deus tem assim, colocado no nosso coração de maneira muito, muito forte a questão da fé, né? Assim, Deus tem falado assim com a gente com relação a crer, né? E eu fico feliz que eu já estava vindo aqui, você estava falando sobre Abacuque 2, e Abacuque 2 foi o texto que fala, né, de que o justo vai viver pela fé, né? A fé, eu gosto muito da música que o pessoal do Zoe, eu esqueci, Tamires, ela fala, né? Leva-me pela estrada da fé, onde os homens que andaram não erraram. A fé sabe, ela não sente. E isso é um momento eu acredito que não só eu, mas como a maioria de nós, é um momento em que a gente está tendo que usar a fé sem, às vezes, sentir, né? Sem, às vezes, ter a sensação, às vezes, nem ver muito o quadro mudando, as coisas acontecendo, mas é o momento de ter fé, porque a fé sabe, ela não sente, né? Tá travando aí para vocês? Eu acho que tá travando aqui para mim. Qualquer coisa me avisa aí. Tá, não, para mim não tá, para mim tá normal. Às vezes também a questão de travar pode ser também outro de cada um, né, das pessoas também. Mas aqui tá fluindo legal, tá? A gente, poxa, a gente além de compartilhar muito sempre, né, porque há muito tempo a gente vem ardendo no nosso coração o desejo de ver um grande derramar de Deus, um grande avivamento sobre a nossa nação. Mas eu louvo muito a Deus que a gente tem pessoas que a gente teve o privilégio de andar perto, igual aquele hoje que a gente ouviu aquele áudio. Nossa, foi uma aula. Foi uma aula de mestrado, eu acho, em avivamento. É covardia. Então, e a gente tem o privilégio de há muito tempo andar e aquilo que nós ouvimos hoje, é verdade que reacende muita coisa no nosso coração, mas muito daquilo foi plantado em nós. Aquilo a gente crê daquela forma, a gente pensa daquela forma. Então, assim, quero deixar você livre para você falar a respeito disso. O que é o avivamento? Qual que é o avivamento que nós realmente desejamos? Realmente a igreja no Brasil precisa viver, tá? Para que a nação brasileira ela viva isso também, veja isso e viva isso também. Então, Deus está falando com você, fala sobre isso e libera essa palavra em nome de Jesus. Cara, assim, tem uns 3 anos que Deus fala muito comigo com relação a essa questão de avivamento. E o que arde muito no meu coração é a questão do avivamento. Alguns chamam, né, de avivamento sustentável ou avivamento social, que passa inevitavelmente pela mudança na sociedade, sabe? Que Deus coloca no meu coração quando eu penso em avivamento, eu não penso somente em conversões, eu não penso somente no avivamento da igreja, o despertamento da igreja, o avivamento só de conversões, de pessoas salvas, mas de pessoas transformadas no poder do Espírito, né? Uma coisa é a pessoa ser salva, outra coisa é a pessoa ser transformada. Uma coisa é você ter o Espírito, outra coisa é você estar cheio dele, né? Então, assim, esse tipo de avivamento que tem ardido no meu coração. Ano passado, se eu não me engano, a gente chegou até a fazer uma live. A gente conversou um pouco sobre isso, a gente falou sobre a questão do arrependimento, né? Eu lembro que naquela ocasião a gente falou que
o nível de arrependimento, quão profundo nós descêssemos em arrependimento, seria o quão alto Deus nos levaria em avivamento. Né? Então, assim, o caos social está instalado na nação toda, não é no município nem num estado, é no país inteiro. O Ministério Público está varrendo do Oiapoque ao Chuí, procurando problemas e desvio de verba pública para a saúde por conta de gente que tem usado o dinheiro que era para aplicar na saúde, colocando em benefício próprio. Não, nós vimos, pelo menos, que eu me lembro de cabeça, pelo menos uns 5 governadores ou 10 governadores no Brasil inteiro decretando medidas de isolamento social e depois tendo que ir para suas redes sociais para pedir desculpa, porque eles não praticavam aquilo que eles faziam. Ou seja, é um caos moral, é uma coisa assim tão distante, tão absurda que a gente está vivendo, que eu não consigo ver de outra maneira. Né? E muitas pessoas falam, Senhor, basta uma palavra, e realmente basta uma palavra. Basta uma palavra para Deus acabar com esse vírus, para o vento ir embora, né? Assim como a nuvem de gafanhotos, né? Eu lembro ano passado, o povo temia a nuvem de gafanhotos que estava chegando da Argentina, estava vindo para cá, ia devastar tudo, aquela coisa toda, e simplesmente um vento mudou o curso e acabou. Então Deus é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos. Agora, a pergunta que fica para nós enquanto igreja, enquanto povo de Deus é: por que Deus ainda não ordenou que esse vírus vá embora? Ou por que ele ainda não foi domado? Ou seja, uma vacina completamente eficaz? Ou a gente sabe que existem muitas variantes, né? Tempo, estudo, tudo isso está acontecendo e é maravilhoso. Né? Mas, assim, por que ainda não acabou? E uma coisa que eu tenho aprendido na minha vida, eu e Natália aqui, a nossa casa, é que quando Deus não nos tira do deserto, Deus não nos muda, não muda o deserto, é porque Deus está usando o deserto para mudar a gente. Perfeito. Quando Deus não tira a gente desse lugar de dor, de sofrimento, quando Deus ainda não faz cessar, é porque Deus está querendo gritar. Né? E a semelhança do povo de Deus no deserto, quando saiu do Egito em destino a Canaã, era para o povo ficar pouco tempo. Se eu não me engano, corrige aí para mim, 40 dias ou 44 meses, eu não lembro direito. Realmente não, seria menos de 40 dias até. Menos de 40 dias, o povo ficou 40 anos. Então, a pergunta que fica para nós, com relação para a gente abrir esse bate-papo, né, é exatamente o seguinte: o que Deus tem falado que a gente não tem conseguido entender? Porque eu acredito que, assim como Jesus, o deserto é um lugar de passagem, Mateus 4 fala sobre isso, né? O deserto é um lugar de passagem, de tentação, de provação, mas para que a gente saia aperfeiçoado. E quando Deus enxergar em nós, assim como enxergou em Jesus, que de maneira nenhuma a gente vai se curvar, de maneira nenhuma a gente vai ceder, de maneira nenhuma isso vai acontecer, e aí é legal citar esse texto, acredito que é o Espírito mesmo dirigindo, porque nesse texto Jesus cita Abacuque, o justo viverá pela fé. Sim. Né? Não foi uma conexão, foi algo de Deus assim. Sim. Então o que acontece? Nesse momento, a Bíblia diz que o diabo foi embora e os anjos vieram e o serviram. E ele saiu do deserto no poder do Espírito Santo. Eu acredito que quando isso tudo passar, Deus levante uma igreja assim, cujos anjos vão servi-la, não de regalia, mas de poder, de graça, de unção, de autoridade, de verdade, de visão, né? E a igreja vai andar por esses lugares que ela anda no poder do Espírito Santo. Amém. Amém. A pergunta que você fez é poderosa, e aí vem uma outra questão, o que será que nós não estamos tão dispostos a entregar assim? E o Senhor talvez já esteja nos pedindo há tanto tempo.
O que será que para nós virou algo de tão valor? Porque Hebreus capítulo 12 diz que o Senhor diz: abalarei o céu, abalarei a terra, até que o inabalável permaneça. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, porque eu creio que é algo muito puro, muito genuíno, precisa ficar, mas que parece que isso é uma gema dentro de uma casca e dentro de uma clara ainda. E precisa ser extraído, precisa aparecer. Então, fala um pouquinho sobre isso. Isso vem no meu coração agora. A gente não combinou nada da live, tá, gente? Só falei com o pastor que ia chamar ele e a gente ia liberar aquilo. Solta mais sobre isso aí. Assim, é muito bom, né? Porque essa live aqui, na verdade, a gente só ampliou o ciclo da conversa, porque essa conversa sempre gera, né? Entre nós dois, nós três, né? E assim, hoje a gente está aqui com 40 pessoas e quem assistir depois de nós. Mas eu acredito que é exatamente esse texto que você citou. Tá, acho que deu uma travada para mim aqui, você travou. Tá me ouvindo bem? Tô. Deu uma travadinha aqui e já voltou. Mas deu para ouvir tudo que você falou. Esse texto que você usou de Hebreus 12, eu acho que tem tudo a ver com o que Deus colocou no meu coração para a gente, esse texto base aqui que Deus colocou no meu coração para a gente poder falar aqui. Eu vou abalar tudo que pode ser abalado a fim de que o inabalável permaneça. E o que Deus me deu foi o texto de Romanos 8. Como que Deus abala? Exatamente isso. Como que Deus vai fazer essas coisas serem abaladas? Como que Deus vai fazer essas coisas serem abaladas dentro de nós? Porque o fato é que Ele vai fazer. Na verdade, Ele já está fazendo. Vai fazer. Né? Goste você ou não, queira você ou não, isso já está acontecendo. E, assim, um livro maravilhoso que eu li o ano passado sobre discipulado, um livro antigo do Bonhoeffer, Dietrich Bonhoeffer, ele fala assim que aceitar a Jesus como Salvador não vai te custar nada. Mas agora, segui-lo como Senhor vai te custar tudo. Tudo. Perfeito. Né? Então, assim, é exatamente isso. Aqueles que querem mesmo viver um avivamento, e eu acredito que é a realidade do nosso povo, sabe? Do povo brasileiro, da igreja brasileira. Né? Tem muitas coisas acontecendo e tal, que a gente pode pontuar como coisas não legais ou coisas ruins, mas o fato é que existe um povo que se chama pelo nome do Senhor. Amém. O fato é que existe gente que, sabe, eu tenho certeza absoluta que existem pessoas que não cessam de dobrar o seu joelho nas madrugadas, existem pessoas... o exemplo claro desse aí era esse movimento, né, que começou no Brasil todo, que começou em Quissamã, através da PIB de Quissamã, né? Ou através, eu não me recordo, só vi o movimento de vocês, não sei se começou com vocês, né? Mas eu acho que começou a questão da administração dos hospitais e nos lugares estratégicos, né? Começou em Santa Catarina, começou a varrer o Brasil inteiro. Eu sei de pastores que têm recebido, assim, entre aspas, homenagens, mas não são homenagens, são, na verdade, reconhecimento da prefeitura local, das autoridades instituídas, dizendo poxa, como aquilo abençoou. Então, existe um povo que se chama pelo nome do Senhor. Existe um povo que está clamando. Existe um povo que está com o coração assim em Deus. Existe um povo que não está enxergando só aquilo que os olhos podem ver. Sabe? E essa é a esperança. Só que o fato é que Deus está abalando aquilo que tem que ser abalado. Como você falou. E como que Deus vai fazer isso? Aqui em Romanos 8 está um texto assim que tem assim, sacudido meu coração há muito tempo, desde o ano passado. Na verdade, na live que eu fiz com os meninos da banda, eu falei sobre ele. Recentemente, Deus me levou a ele de novo, quando eu tive a oportunidade de pregar ali na segunda do Jardim Carioca, pastor Robson, e aqui fica o nosso coração, pastor Robson. Nossa reverência. Nós te amamos. Nossa reverência. Ele é o nosso Gamaliel, não é verdade? O Gamaliel de Campos.
Pastor Robson é o nosso Gamaliel aí. Quem não conhece, segue ele, se você conseguir. Porque... Enfim. Aí eu tive lá, cara, e Deus me fez levar esse texto de novo. Esse texto de Romanos 8, de 18, diz assim: considero o nosso sofrimento de agora, considero que o nosso sofrimento de agora não é nada, comparado com a glória que ele nos revelará mais tarde. Sabe? Então, como que Deus vai abalar? É através do sofrimento. Vários pregadores aqui, e aqui a gente tinha que fazer mais outras 3 lives para falar o quanto Deus usa o sofrimento, o nosso sofrimento humano, a angústia, a depressão. Pode parecer loucura, mas é verdade. A ansiedade, essas coisas todas, como Deus usa essas coisas, todo o sofrimento humano, para transformar a gente em quem a gente tem que ser de verdade, ou seja, a semelhança do Filho. Perfeito. Né? Então, assim, então Paulo, na verdade, ele reconhece isso e ele fala assim, olha, eu considero que o sofrimento de agora não é nada comparado com a glória que ele vai revelar mais tarde, pois toda a criação aguarda com grande expectativa o dia em que os filhos de Deus serão revelados. A gente recebeu uma ministração maravilhosa, acho que uns 2 anos atrás, quando a gente estava aí na conferência, o Jason também falou sobre isso, falou sobre os ruiós, né, sobre os filhos maduros. Então eu acredito que o que Deus está fazendo, por que ele está abalando a fim de que fiquem inabalável? É porque precisa de amadurecimento. É porque os filhos precisam amadurecer. É porque os filhos precisam entender que nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Sacou? Os filhos maduros, eles precisam entender isso. Os filhos maduros, e nossa, eu estou falando aqui, não tem agora esse negócio, né, lugar de fala, não sei o que, lugar de fala e tal. Eu não estou falando de um lugar de fala superior, eu estou falando de um lugar de fala que estou aprendendo isso no dia a dia. Amém. Sabe, eu, a minha família, a minha casa, os meus filhos. Como, pastor? Aprendendo. Poxa, na questão financeira, na questão familiar, na questão escolar. Nossa, eu estou sendo professor de 2 aqui, cara, numa loucura, numa metodologia que eu nem aprendi. E eu sei que essa é a realidade de quase todos aqueles que têm filhos. Sabe? Então, como que Deus vai fazer isso? É amadurecendo. É amadurecendo. Aí ele fala assim, esses dias, cara, assim, eu fico até empolgado. Eu tô que nem uma metralhadora, né? Não liga, não. Não, mas esses dias eu acordei, eu até cheguei, Deus colocou no meu coração o desejo de gravar esse videozinho e botar no Instagram. Deus, eu simplesmente acordei às 4 da manhã e não consegui mais dormir. Sabe, você é meu amigo, você é meu irmão, você sabe que isso não acontece comigo. Eu acordar do nada, assim. Uma coisa que eu gosto, são 2 coisas que eu amo na minha vida. Uma coisa é dormir, a outra é churrasco, picanha, é coisa que eu gosto. Foi um anjo então, tipo assim, rapaz, foi. Eu acho que foi Gabriel, foi alguém grande, meu irmão, porque e com mão pesada, porque se fosse levinho não me acordava, não. Rapaz, eu acordei com essa frase gritando no meu coração, sabe? O mundo está cansado de exibição, o mundo espera manifestação. Amém. O mundo está cansado de exibição, o mundo anseia pela manifestação. Cara, e aquilo, eu simplesmente não consegui dormir. Deu 6 e pouca da manhã, a Natália acordou, parecia que viu um fantasma. Eu falei assim, não, amor, sou eu mesmo, tá? Sou eu. Porque ela tomou um susto, como é que você tá acordando? E aí, assim, aí eu falei, olha, ardeu meu coração ardeu. Por quê? Porque é exatamente isso aqui, olha, o verso 20 diz assim, toda a criação, não por vontade própria, foi submetida por Deus a uma existência fútil. A criação, ela é submetida a uma existência fútil. E eu não estou falando só aqueles que não... Nós mesmos, nós somos submetidos, a nossa carne é submetida a uma existência fútil. Que existência fútil é essa? É viver para si mesmo. É viver para a nossa demanda de vida. Sabe? É viver pensando que se a nossa geladeira está cheia, se nós temos dinheiro no banco, se o nosso carro está com gasolina, se nós temos um carro bom, se nós vamos ter condições de viajar, se nós temos para nós, então está tudo certo.
a futilidade da vida e muitas vezes a futilidade que passa e tem permeado a igreja. E hoje a gente ouviu do nosso mestre lá em São Paulo, a gente ouviu que a realidade da alegria, o conceito de felicidade, estou só antecipando, dando spoiler aqui do que vai vir, vou fazer um merchan. Pode fazer. Olha, você que está assistindo essa live não pode perder a live. Posso anunciar já? Posso? Dia 30 ele vai estar. Aí, eu estou fazendo já o merchan. Dia 30 com a live com o pastor Massal da Adoração e Adoradores. Nossa, eu se fosse você não perderia isso por nada nesse mundo. Anota aí, cancela o que você tiver, porque o que esse cara faz em 15 minutos é coisa que você não vai ter em 1 ano de faculdade. É verdade. É assim, é maravilhoso. Assim, eu falei, eu mandei Natália, ouve, você tem que ouvir. Já ouvi 2 vezes, vou ouvir mais umas 7. Então, assim, fecha o parênteses, né? Vamos voltar. O conceito de felicidade que ele falou, cara, do mundo, de quem não conhece a Deus, de quem não vive a Deus, é exatamente igual ao conceito de felicidade de quem anda com Deus. Ou seja, o sofrimento é um lugar onde nós não podemos ser felizes. É isso que as pessoas acreditam hoje. Mas, na verdade, é o contrário. O sofrimento que nos empurra para o propósito de Deus é o lugar onde a gente pode ser mais feliz na Terra. Aleluia, sabe? Porque é um lugar onde... É esse lugar que Abacuque encontrou, é esse lugar que a gente consegue cantar, ainda que a figueira não floresça, ainda que na vide não haja fruto, ainda que o produto da oliveira minta, no curral não haja mais o gado, ainda assim eu me alegrarei no Senhor. Por quê? Porque o sofrimento não me toca mais, eu não sou alcançado mais pela felicidade mundana, as minhas raízes estão em Deus, eu estou num lugar onde eu ultrapassei esse limite, sabe? E o que acontece com a igreja de hoje é exatamente o que aconteceu com Jesus. O Jesus, quando Pedro se levanta e fala assim, mestre, de maneira nenhuma eu vou deixar que eles toquem. Aí Jesus automaticamente fala assim, arreda Satanás, porque você não cogita das coisas do meu Pai. Então, ou seja, é inocência e imaturidade a gente acreditar que o propósito de Deus será cumprido na nossa vida com a ausência do sofrimento, ou sem o sofrimento. Isso é mentira. E isso é viver uma vida fútil. Uma vida que vive para o seu próprio prazer, para o seu próprio deleite, para as suas necessidades, às vezes até legítimas. Sabe? O homem tem necessidade. Poxa, o que você vai falar? O ser humano ele tem necessidade clara, inata, de ter que se relacionar, de abraçar. Quantas pessoas estão sofrendo por causa da falta de um abraço? Falta de convívio, de contato, de enxergar olho no olho. Meu Deus do céu, eu fico até feliz. Eu estava pensando. Falei assim, meu Deus, a gente vai ter uma conversa agora e eu não vou precisar usar máscara. Porque é uma coisa assim, que isso tem afetado a vida das pessoas. Mas se a gente conseguir transicionar a nossa mentalidade desse lugar de sofrimento, e eu não estou falando que eu já consegui, eu vou falar que nem o apóstolo Paulo, não julgo que eu tenha alcançado. Mas uma coisa eu faço, eu estou tentando me esquecer. E estou mirando o alvo e eu estou correndo. Sabe? Porque existe uma promessa. Ele diz assim, olha, o verso 21. Pois toda a criação, não por vontade própria, foi submetida a uma existência fútil, na esperança de que, com os filhos de Deus, a criação seja gloriosamente liberta da decadência que a escraviza. E, cara, aqui para mim é a chave do avivamento. Para a gente não fugir do tempo, para mim aqui é a chave do avivamento. E não existe, assim, na história dos avivamentos, um avivamento que incendeia mais o meu coração do que o avivamento do País de Gales. Onde, assim, e quando eu falo, me dá vontade de até de chorar, bicho. Eu realmente fico muito emocionado, porque eu acho que é isso que o Brasil precisa. O Brasil não precisa de igrejas que são referenciais. E tudo isso é muito bom, tá? Eu quero deixar claro, muito tranquilo. Tudo isso é bom, a igreja desenvolver tecnologia, estar na vanguarda das melhores coisas, a excelência e tal, mas eu acredito numa igreja que
que vai ser reconhecida pelo seu grau de arrependimento. Aleluia. Sabe? Não é gente perfeita. Não é gente perfeita. É gente santa. E gente santa é gente que confessa pecado. Sabe? O avivamento de Gales era assim. O avivamento de Gales, um médico, essa história roda a minha cabeça. Um médico foi entrevistado falando assim: o que você acha do avivamento? 1903, 1904, 1905. O que você está achando do avivamento? Aí o médico vira e fala assim: eu acho maravilhoso. Por que você acha maravilhoso? Eu acho maravilhoso porque existem pessoas que estão vindo me pagar dívidas que eu já tinha considerado que eu tinha perdido. E as pessoas vêm chorando, falando para mim que Jesus mudou a vida delas e elas estão vindo pagar suas dívidas. Aleluia. Sabe? Não é gente perfeita. Não, pelo amor de Deus, o avivamento não vai tornar a gente em anjo. Não é isso. É tornar a gente em gente santa. Gente que está disposta a pedir perdão, gente que está disposta a recomeçar, gente que está disposta a ir à vera com Deus. Sabe? Não. Fala, Tá aqui do meu lado. Sabe isso, cara? Incendeia o meu coração. Não, ela tá aqui do lado. Ela tá do lado errado, é o meu braço direito, né? Ela tá Mas é isso, cara, que eu creio, porque exatamente isso aqui, a criação seja gloriosamente liberta da decadência que a escraviza, pois sabemos que até agora toda a criação geme com dores de parto. E a gente ouviu uma palavra, né, do Luiz Hermínio falando que se tem dores de parto, é um pouco de dor para um momento glorioso de alegria. Aleluia. Então, o avivamento que eu sonho é esse, é o avivamento em que bairros serão transformados, os índices de morte vão cair, os índices de suicídio vão cair, os índices de drogas vão cair, as bocas de fumo vão ser desfeitas, os traficantes vão virar trabalhadores, sabe? Deus queira, ministros do evangelho, como a gente vê, sabe? Pessoas, os bairros sendo movimentados, a justiça sendo implementada na sociedade pela igreja. Inocentes somos nós achando que uma agenda política vai trazer a justiça que o Brasil precisa. A justiça que o Brasil precisa vai ser trazida pela manifestação dos filhos maduros de Deus. Aleluia. Né, cara? Aleluia. Esse é o avivamento que eu sonho, esse é o avivamento que eu anseio, esse é o avivamento que eu oro, é isso que eu sonho em ver. Mais do que uma igreja reunida num prédio, é uma igreja que incendeia, que salga de verdade a terra. Amém. Aleluia. Você falou do avivamento em Gales, uma coisa muito louca que aconteceu lá também, é que o Ivan Roberts, ele trabalhava nas minas de carvão, né? E lá era uma cultura muito forte, a maioria, talvez, muitos homens trabalhavam. E os cavalos puxando carvão, e eles trabalhavam à base de pancada, espancamento e xingamentos. E quando o avivamento veio e rompeu, explodiu, os homens não xingavam mais, não sabiam mais xingar, e os cavalos não obedeciam mais, porque não sabiam obedecer de outra maneira. Tiveram que trocar os cavalos, porque os cavalos não sabiam obedecer outra forma que não fosse xingamento e espancamento. Eu trouxe uma live que eu estava fazendo aqui com o pastor Vladimir, um pacotinho de chá, e mostrei assim... Outro apóstolo. Outro apóstolo. Outro mestre. Mostrei o pacote de chá, falei, pastor, o senhor ou alguém que está nessa live consegue identificar de que é esse chá aqui? Ninguém sabe, evidente. Falei isso lá na igreja também. Eu falei, como é que você vai identificar o que está dentro daquele saquinho? Quando você submeter aquele saquinho a uma temperatura muito elevada e uma pressão muito elevada. Quando ele for submetido a uma alta temperatura, uma pressão muito forte, ele vai revelar o cheiro, o sabor e a cor que ele tem. Então, eu creio que é isso que está acontecendo agora. O que estava, talvez, no interior de muitos que estavam escondidos, profetas escondidos,
Dessa igreja verdadeira que manteve sempre o joelho no chão, está se revelando agora. Porque o sal estava insípido. Mas agora, diante da pressão de alta temperatura, a cor está aparecendo, a luz está aparecendo. E o sabor, o sal, está aparecendo também. Daí esses movimentos, Aleluia. eu não vi ainda, eu não tinha visto ainda, porque eu sou muito novo, você também, a gente tem a mesma idade, com meses de diferença. Mas eu não tinha visto ainda um mover tão grande de oração nas ruas, como eu estou vendo agora, de oração, de clamor. Sem pompa, sem palco, sem estrutura, até porque não pode. Mas a oração da igreja Sem com o pé no artista. chão, de que vai com o pé no chão, vai, bota o joelho no chão, na frente de um hospital, na frente da Câmara dos Vereadores, da Prefeitura, das entradas da cidade. Hoje mesmo, é sexta-feira, é o dia que as nossas redes de células, elas saem, e um foi para frente, foi para a entrada da cidade, lá na BR, outro foi para outra ponta, né, da entrada da cidade, lá em outra divisa com pontos que eu agora esqueci o nome, Barra do Furado. Outros foram para frente do hospital, outros foram para o fórum municipal, enfim. Aleluia. Cada dia da semana uma igreja. Isso que é interessante. A dor, o sofrimento, ela está trazendo unidade nas igrejas. Então, há um propósito dentro de tudo que está acontecendo. Há milhares de coisas que estão acontecendo. Mas nós estamos vendo duas coisas assim, evidenciadas. Unidade e oração. Eu não sei qual foi o tempo da minha vida que eu orei tanto quanto agora. Estou confessando aqui diante de você, confessando pecado até, mas talvez não houve outro tempo na minha vida que eu orei tanto quanto agora. Quanto nesse tempo que a gente está vivendo, né? Há um tempo atrás, o camarada que profetizou o Cavaleiro Amarelo, né? O dia do Cavaleiro Amarelo ia passar para matar todo mundo. Não sei se você viu uma profecia. Não vi não. E aí tinha um dia que ia passar um profeta aí, profetizou aí que ia passar o Cavaleiro Amarelo, que o anjo da morte ia passar e ia matar quem estivesse na reta, na rua, para passar o sangue de Jesus nas portas, ia passar e ia matar todo mundo. E com isso houve uma comoção nacional. Não sei como chegou a você, depois eu te mando. Aqui na cidade, uma comoção mesmo na geração. E aí, nessa madrugada, cara, ele tinha dito isso que ia acontecer, na madrugada desse dia, foi um dia de tremenda luta aqui. Sabe qual dia foi esse? Esse foi o dia que o Bolsonaro falou que ia ter um jejum nacional. Que ele, com outros pastores, falou, para quem crê, vamos fazer um jejum. Foi dia 29 de março, se eu não me engano. Na madrugada do dia, faltou energia aqui e ficou um bom tempo. E isso faltou, assim, geral, muito grande. E nós sentimos uma opressão muito grande. Eu acordei com a minha esposa e Camila falou, meu Deus, o que está acontecendo? Que coisa esquisita, que noite esquisita, que madrugada esquisita, que faltar a luz aqui, já faltou muitas vezes. Foi esquisito. Falei, vamos começar a orar. E nós dois no quarto começamos a orar, a clamar ao Senhor. Cara, a gente começou ouvindo alguma coisa, a gente, se tem alguém, né, tendo algum problema, dando um susto, vamos para a janela. Do outro lado da rua, na casa do outro lado da rua, era um casal, uma família que é da igreja, da nossa igreja. E esse irmão nosso estava no quintal dele, cara. Orando, profetizando e adorando a Deus. Cantando em voz alta. O bairro, a voz dele, como era madrugada, por volta de 3 da manhã, a voz dele ecoava no bairro. Cara, que coisa maravilhosa de viver aquele momento, entendendo assim. Veio sim a pressão, a dor, o sofrimento, mas o Senhor está levantando intercessores. Os intercessores estão se levantando, estão se levantando. Então, que é a igreja mais forte do que essa? É a igreja de Atos 2, Atos capítulo 2. Qual que era a característica dessa igreja? Essa igreja, ela perseverava. Unânime. Unidade. Perseverava. Ela perseverava unânime. No quê? No evangelho genuíno, naquilo que você acabou de dizer, na coisa pura, na coisa verdadeira. Então, eles não paravam, perseveravam. Eu creio, Fred, que Deus está ensinando isso para a gente. Nós, brasileiros, vamos por mim. Não quero nem dizer para mais ninguém.
Nós não somos esse tipo de gente perseverante. Nnós não aprendemos, isso não é da nossa cultura. Nós gostamos das coisas muito rápidas. Que chegou, aconteceu, acabou, vamos fazer. E aí tem o famoso e maldito jeitinho brasileiro. O que o jeitinho brasileiro faz? Ele interrompe uma atitude perseverante. Porque se alguém tem que esperar alguma coisa, seja um processo, seja qualquer tipo de coisa, com um jeitinho, com uma grana, solta e resolve rápido. Então o que Deus está fazendo é rachar esse jeitinho. E está levantando uma igreja no meio desse caos, uma igreja perseverante, uma igreja que ora, uma igreja que, como você falou e falou muito bem, a gente tem que falar mesmo. Não vai levar uma instituição para o céu. Deus vai levar uma igreja genuína. Deus não vai levar uma estrutura. É da morte. Né? Quando a gente fala, Luiz Hermínio, quando falou a respeito da viúva de Naim, ele falou que Jesus, quando ressuscitou aquele menino, filho da viúva, ele não tocou no defunto, ele tocou na estrutura. Então a estrutura precisa ser tocada. A estrutura porque quando aconteceu o que aconteceu, acabou esse negócio da estrutura maior, estrutura menor. Baixou a porta de todo mundo. Os que estão prevalecendo e continuando são aqueles que são fiéis à doutrina dos apóstolos. A permanecer em unidade. Palavra de Deus. Palavra genuína. Aquela palavra que nós acabamos de ouvir aí agora, que Deus usou você para falar, de Romanos capítulo 8. É falar exatamente, cara, vai acontecer o sofrimento. O deserto é inevitável. As tempestades são inevitáveis. A questão é, o que está saindo de dentro de você para viver nesse tempo de deserto e para viver na tempestade? Deuteronômio, Deus falou isso com o povo. Eu levei vocês para o deserto a fim de se revelar de que vocês eram feitos por dentro. Isso está na versão a mensagem. Meu Deus, isso é maravilhoso, cara. É maravilhoso. Então, está aparecendo agora. Está aparecendo agora. Porque agora o mundo gospel foi freado. Agora os cachês não fazem mais sentido. Não faz mais sentido. Não dá. Cobra 30 mil para ir na igreja agora. Vai lá, qual igreja que você vai cobrar 30 mil? Vai lá cobrar 20 mil. Então, não faz sentido mais, cara. Por quê? Chega. E eu espero mesmo. E aí, o que você disse agora, puxando do começo que você falou, talvez por que não voltou agora? Porque talvez se voltar agora, os 30 mil ainda vão ser pedidos. Mas talvez tenha que durar mais para acabar com isso. Para as pessoas entenderem que viveram da fé. A fé os alimentou, a fé os guardou. Não faltou nada na casa deles, mesmo eles sem pedir 30 mil de uma igreja. Entendeu? Estou falando demais, o convidado é você. Vai falar. Não, cara, não tem convidado, não. A gente, você não sabe como você me abençoa aí. Na verdade, a palavra que mais que soa aí, o sofrimento, eu acredito que o Espírito Santo está soprando outra palavra aqui nesse bate-papo, que é a perseverança. Amém. Perseverança. Sabe, a perseverança é um componente fundamental para que o inabalável resista. Perfeito. O inabalável sem perseverança, porque é exatamente isso. Pensa junto comigo. Deus vai sacudir as coisas para que caia o que seja abalável. O que é abalável não é perseverante. Perfeito. O que se abala é aquele que não persevera. E é por isso que Jesus fala assim, ao que perseverar, dar-te a coroa da vida. Sabe? E talvez Deus esteja ensinando a nós exatamente esse momento de perseverança em que a gente pare de gerar os nossos Ismaéis e espere de fato pela promessa do avivamento. O Isaac que Deus quer nos dar. Sabe? Abraão chegou com 10 anos. Uma vez eu ouvi o reverendo Augusto Nicodemos falando sobre isso, né? Ele falando que Abraão chegou com 10 anos, Abraão virou para Deus e falou assim, está demorando muito. Aí ele fazendo uma interpretação, né? Ele falando assim, você está achando que vai demorar muito? Só passaram 10 anos, falta 390. Então, assim,
E eu sei que existe esse momento de cansaço, de fadiga, de desânimo, de esperança, mas esse lugar, e é uma coisa que Deus tem falado com a gente nesses dias aqui, eu e Natália, quando eu falo com a gente, é com a minha casa, né, eu e Natália. Esse lugar de fé, esse lugar que existe na oração, que faz com que as nossas raízes se aprofundem de uma maneira tão grande que vai bater o vento que for e não vai tombar. Aleluia. Aleluia. Sabe? Eu acho que o que vai fazer as nossas raízes descer, o que vai regar a nossa fé nesses dias, o que vai regar a perseverança é a nossa fé. É a perseverança que vai fazer a distinção. Eu acredito de que quem é que vai, sabe? Por exemplo, foram levados para espiar a terra. Talvez Deus tenha nos dado, nesses últimos anos, simplesmente um vislumbre daquilo que vai acontecer, sabe? Espiando a terra. Só que chegaram 2 anos, 2020, 2021, chegaram 2 anos de aflição. É como se os espias estivessem voltando e a galera estivesse falando assim, sabe? Olha, rapaz, isso é muito grande, isso não vai acontecer, não. Mas os perseverantes são Josué e Caleb, que se levantam e falam assim, não. Sabe? Josué e Caleb se levantam e falam assim, olha, existe um problema, ele é real, mas o nosso Deus nos deu uma palavra. E aí, quando eu falo nosso Deus nos deu uma palavra, arde o meu coração lembrando da experiência que Billy Graham teve com a bandeira brasileira. Sabe? A experiência que Billy Graham teve com a bandeira brasileira. Vai acontecer. Vai acontecer. Em nome de Jesus, vai acontecer. É incrível, e que cara. aconteça de maneira sustentável. Oi? Não, amém. Vai. Não, falei pra você continuar. Ah, tá. Foi mal. Porque deu uma travada aqui para mim. O Billy Graham, ele falou sobre isso, sabe, cara? Então é preciso existir perseverança de que Deus vai fazer. Eu acho que o sofrimento nos amadurece e a perseverança nos prepara. Se eu pudesse separar uma frase, algo que dessa conversa que vai ficar no meu coração, com certeza o sofrimento ele nos amadurece e a perseverança nos prepara. Nos prepara para quê? Para aquilo que é inabalável, para o reino que é inabalável, um lugar onde a gente de fato vai ser o sal da terra, vai ser a luz do mundo, vai direcionar. E eu fico pensando, né? Durante muito tempo, aí você citou essa questão dos 30 mil, dos artistas gospel e tal, tudo mais. Durante muito tempo, esse mundo, os bairros, as cidades, viram e ouviram manifestações de gospel. Né? O que são manifestações? São shows, são eventos, são lugares que com certeza foram abençoados, tiveram a sua parcela de bênçãos, mas não conseguiram ter o poder de transformar. Agora eu penso quão poderoso é. Os santos, Russell Shedd fala sobre isso, eu aprendi com o pastor Dorias, ele falou isso. Ele falou, os heróis são famosos, mas os santos são anônimos. O Russell Shedd falou sobre isso. E eu penso o quão poderoso é. O quão poderoso é. As pessoas não verem mais os artistas, aqueles que acabam de tocar, descem, entram numa van e vão embora. Mas o quão poderoso é ela ver o seu vizinho saindo de casa, botando o seu joelho no chão e orando por alguém que ela nem conhece. O quão poderoso é aquele comerciante que baixa a porta do comércio dele, ou na verdade não consegue nem trabalhar, não consegue nem abrir a porta do comércio. Muitas vezes o que está acontecendo. Mas aquele cara vai frente do hospital e se ajoelha. Mas esse fulaninho aí, ele não é famoso. Aleluia. É porque Deus nesse tempo parou de usar os famosos. Deus vai começar a usar os santos. Aleluia. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia. É isso que eu assim, cara. Nossa, você não sabe quanto está sendo bênção para mim. Para mim, essa live, esse bate-papo aqui. Deus sabe que
como está fortalecendo a minha fé, como está me encorajando, né? São momentos de... Você começou a falar sobre perseverança. O nome Caleb saltou aqui no meu coração. Você citou ele e Josué. Porque 40 anos depois, quando se chegou no Monte Hebron, Caleb tinha 80 anos. Era um coroa, era um velhinho. E ele, Josué, ó, nós vamos agora separar, dividir. Eu falei, espera um pouquinho. Há 40 anos atrás, isso aqui era para mim. Não olha para mim achando que eu tô velho, porque o mesmo cara de 40 anos que você conheceu atrás, tá agora. A mesma força que eu tinha 40 anos atrás, eu tenho agora. A força para entrar, para guerrear, para entrar, para sair. Ou seja, poxa, o cara passou 40 anos, mas perseverou fiel àquilo que Deus falou para ele. Não alterou em nada. Ele continuou forte e com vigor suficiente. Meu Deus. E eu creio que é isso que está acontecendo. Seja o tempo que for que vamos passar, brother. Eu creio que em perseverança chegaremos lá fortes, ungidos o suficiente e preparados o suficiente para viver um avivamento, como você está dizendo, sustentável. Não algo que vai passar, não algo que vai passar e vai embora. Foi um grande romper, um grande movimento. Não. É algo que vai preparar para o último momento da igreja na terra, na história. Eu creio que esse será o grande e maior. Não vai passar, quando é que vai passar? Quando a igreja for arrebatada. Avivamento acabou. A igreja, ó, pode levantar o anticristo que a igreja já partiu. A igreja genuína. Jesus está adornando a noiva. Irmão, e adorno depende de ajuste. O adorno também corresponde a podas e apertos. Todo adorno passa por alguns apertos. Então, meu irmão, já estou mais que abençoado aqui. Já recebi. Poderoso sobrenatural. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. É isso. Glória a Deus. Eu não quero encerrar sem pedir a você para orar. Orar por nós, por Campos, por Quissamã, pelo estado do Rio de Janeiro. O propósito dessa live também, eu falei assim, rapaz, eu quero botar um nome igual do pastor Vladimir, vai ficar muito feio, muito plágio. Ele colocou o nome da série dele, Prosperança. A grande verdade é que a gente está juntando aqui para falar de avivamento, mas é para liberar uma palavra de esperança, uma palavra de vida, porque amém. Chega de ficar cercado só pelas vozes da morte, né? É para liberar palavras de vida. Então, ora aí por nós, libera palavras de vida, de restauração, de conforto, de perseverança sobre todos que estão aqui. Aleluia. E para onde eles forem também, em nome de Jesus. A perseverança produz esperança. Aleluia. Amém. Não vai. Ó, eu tô com um cara aqui em casa, rapidinho, antes da gente orar. Alô, galera do... Alô, galera do... de Quissamã aí, ó. Rapaz. Ó o outro chegando, ó. Rapaz, os meus filhos são apaixonados por esse tio aí de Quissamã e pela igreja de Quissamã. Eles pertencem a nós, só não sabem disso ainda. Eles já são nossos. Bicho, daqui a pouco vai se mudar. Vamos parar uma carta para eles mudarem para cá. Daqui a pouco eu vou pedir a carta deles aí. Amém. Vamos orar. Pai, eu te louvo. Aleluia. Porque o teu espírito, ó Deus, ultrapassa os limites físicos, Senhor. A tua palavra não está presa, não está enjaulada. Obrigado. Aleluia. Porque a gente pode usar essa ferramenta para falar enquanto o Senhor fala. O teu espírito, ó Deus, testifica no nosso coração daquilo que o Senhor tem soprado nesses dias. E, Pai, nós clamamos a Ti, Senhor. Por favor, que em meio ao sofrimento, em meio a esse sofrimento, a Tua palavra possa fazer arder o nosso coração, Senhor.
Nome de Que em meio ao sofrimento, a tua palavra, ó Deus, faça abrir os nossos olhos. Ó Jesus. Deus, em meio à dor, à perda, ao sofrimento, a tua palavra faça, ó Deus, os nossos pés se posicionarem em nome de Jesus. Não naquilo que vemos, não naquilo que ouvimos, não naquilo que sabemos cientificamente, mas naquilo que temos fé e esperança, ó Deus. Nós temos esperança na tua palavra, Senhor. Então dispensa sobre nós o teu favor, Deus. Dispensa sobre nós, Senhor, a tua graça. Sopra sobre nós, Senhor, a tua força. A tua palavra diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Ó Deus, faz conosco, Senhor, nesse tempo. Nós cremos aquilo que o Senhor fez com Abacuque, Senhor. Leva-nos mesmo à torre de vigia, ó Deus, e dá-nos experiências com oração contigo. Através da oração, dá-nos experiências poderosas. Abre os nossos olhos, diz-nos, Senhor, por favor, de que esse vírus, ó Deus, é exemplo de Abacuque, não serve para nos matar, mas serve para nos adornar, nos ajustar, nos corrigir, ó Deus, nos aprumar, nos alinhar, ó Deus, em nome de Jesus, ó Deus, e que assim como ele veio, ele irá embora, ou então a sua letalidade se desfará, porque o Senhor tem a última palavra, aleluia. O Senhor é o Senhor da vida. A nossa vida não está subordinada a um vírus, a uma gripe, a qualquer outra coisa. A nossa vida está nas tuas mãos, Senhor. A nossa casa está nas tuas mãos, Senhor. Ó Deus, a tua igreja ela não está à mercê da ciência. A tua igreja ela não está à mercê, ó Deus, da atuação humana. Ela não está esperando, ó Deus, uma vacina eficaz. Ela está esperando o cumprimento da tua palavra. Aleluia, Senhor. Então, por favor, Espírito Santo, abra os nossos olhos. Abra os nossos olhos, nós estamos aqui, eis a tua igreja, guarda o teu povo, guarda a tua noiva, Senhor, e eu te peço mais, enquanto o Senhor nos guarda, nos use, Senhor. Aleluia. Ó Deus, eu acredito que tem chegado esse tempo, ó Deus, onde os nossos joelhos dobrados, ó Deus, onde os joelhos dobrados do teu povo, no meio da cidade, ó Deus, no meio das ruas, no meio do asfalto quente, tem falado mais. Ah, Deus, louvado seja o teu nome, porque essa, ó Deus, essa é a fé que muda o mundo. Esse é o testemunho, ó Deus, que vai fazer com que esse mundo largue a vida fútil que leve, ó Deus, e seja transformado, ó Deus. Ah, Pai. Aleluia. Senhor, eu me lembro, ó Deus, ó Deus, das tuas palavras, ó Deus. O Senhor disse, vós sois a luz do mundo, o sal da terra. Ó Deus, o sal, ó Deus, tem estado insípido, mas renova-nos, Senhor. Renova-nos com poder, graça e unção, Senhor. Para que mesmo, assim como o sal, de maneira silenciosa, a tua igreja, Senhor, comece a inundar essa terra com esse conhecimento da glória do Senhor. Porque a tua promessa é a tua palavra. A tua palavra diz, Senhor, como as águas cobrem o mar, toda a terra será cheia do conhecimento da glória de Deus. A tua palavra também diz, Espírito Santo, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus. Pai, ouve dos céus a nossa oração. Ouve nos céus o nosso clamor, derrama sobre nós, Senhor, arrependimento, abre os nossos olhos para entender o sofrimento e dá-nos a perseverança necessária, ó Deus, porque o Senhor nos deu uma palavra, Senhor, o Senhor liberou uma palavra sobre o Brasil, aleluia, o Senhor liberou uma palavra sobre o estado do Rio de Janeiro, Senhor. Senhor, nós estamos cansados de ter governadores presos. Senhor, tem misericórdia. Ó Jesus, tem misericórdia de nós. Senhor, nós estamos cansados. Por favor, Espírito Santo. Derrama a tua graça sobre o Rio de Janeiro. Por favor. Derrama a tua graça sobre o Brasil, Senhor. Não entregue, por favor, Senhor, não entregue o Brasil à sua própria sorte. Nós clamamos a Ti.
Misericórdia. Ser misericordioso e bondoso, Senhor, com a nação brasileira. Nós clamamos a Ti, Senhor. Nós clamamos a Ti, Senhor. Por favor, nós oramos pela saúde, nós oramos pelos hospitais, nós oramos, ó Deus, pela vacinação, nós oramos, ó Deus, pela economia, nós oramos pelos empresários, nós oramos por aqueles, ó Deus, que nesse exato momento não têm o que comer, Senhor. Por favor, Ó Deus, tenha misericórdia, Senhor. Tenha misericórdia, Senhor, e levanta a Tua igreja. Levanta a Tua igreja para, no meio do sofrimento, essa nação saiba, ó Deus, que Tu és o Senhor da vida. Levanta a Tua igreja, ó Deus, para que esse povo saiba, ó Deus, que não se trata de partido A, B ou C, não se trata de presidente A, B ou C, não se trata de ideologia A, B ou C, mas se trata da palavra de Deus, que é poderosa para transformar a nossa realidade. aleluia. Por favor, Senhor, abre os nossos olhos, afogueia o nosso coração, incendeia a nossa mente, derrama luz na nossa mente, fogo no nosso coração, Senhor. Para que a gente possa, ó Deus, se mover não por aquilo que a gente vê, mas por aquilo que a gente sabe. Porque o justo, ó Deus, o justo viverá pela fé, é a Tua palavra. Senhor, nós nos comprometemos, Pai, a erguer o nome de Jesus ao mais alto lugar, que o nome de Jesus seja erguido, que Ele tenha mais notoriedade do que qualquer outra personalidade no meio da igreja evangélica. Que Jesus Cristo seja levantado, exaltado, ó Deus. Que o Espírito Santo seja honrado mais do que qualquer outra celebridade nos nossos cultos, Senhor. Que o Espírito Santo seja honrado. Que Deus Pai seja glorificado. Aleluia. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos. Nós clamamos a Ti, Senhor. Nós nos comprometemos a glória, toda a honra, todo louvor, toda dignidade, toda exaltação. Sopra sobre nós, Senhor. Senhor, nós não queremos mais os famosos. Nós queremos os santos. Aleluia. Santifica a nossa vida por amor do Teu nome. Santifica a nossa vida por amor do Teu nome. Santifica a nossa vida por amor do Teu nome. Em nome de Jesus nós oramos e pedimos a Tua bênção, que enriquece e que não acrescenta dores. Derrama a Tua bênção sobre esses meus irmãos, Senhor. Sobre esses 40, sobre esses 47. Eu não sei quem tem nos ouvido. Eu não sei de onde é, Senhor, mas derrama a Tua bênção sobre a vida deles, sobre a casa deles, sobre a família deles. Guarda, Senhor, protege, sela com Teu sangue em nome de Jesus, Senhor. Nós ministramos a Tua bênção, nós ministramos a Tua paz, ó Deus, aleluia. A paz que excede todo entendimento, a paz que excede toda informação. Ó Deus, nós ministramos a Tua paz. Que eles sejam cheios da Tua paz nessa hora, Senhor. Ó Deus, que eles possam deitar em paz e dormir em paz, em nome de Jesus, Senhor. Derrama, ó Deus, derrama a Tua graça sobre esses irmãos, sobre essas irmãs, sobre esse povo que se chama pelo nome do Senhor. Ó Deus, se porventura existe alguém que ainda não Te conhece, que tem visto essa live, que tem ouvido essa live, ou que ainda vai ouvir se ela ficar salva, em nome de Jesus. Que o Teu Espírito Santo toque de maneira profunda, intensa, genuína, verdadeira, ó Deus. Que ela entregue a sua vida, não uma religião, não uma instituição, não uma denominação, mas o Senhor da vida, a Jesus Cristo. Ó Deus, que ela seja regida pelo poder do Espírito Santo, ó Deus. E que ela se torne uma nova criatura para a glória do Teu nome, Senhor. Nós ministramos a Tua bênção, nós confiamos na Tua palavra, nós nos apegamos a Ti e somente a Ti, somente a Jesus. Em nome de Jesus, Senhor, nós oramos e Te agradecemos por essa hora. Amém e amém. Aleluia. 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 Glória a Deus. Amigo, obrigado de coração. É uma honra participar daquilo que, assim, Deus sabe, é uma honra participar daquilo que fez na sua vida, na vida de Camila, sabe, na vida do Benjamin, na vida de Aninha, que está chegando aí, sabe, é lindo ver o que Deus tem feito em Quissamã, na igreja de Quissamã, através dos irmãos de Quissamã, e assim, eu louvo muito a Deus porque, sabe, eu acredito que Deus está fazendo vocês transbordar e na graça, na misericórdia, eu estou recebendo as gotas que está caindo desse cálice que está transbordando. Obrigado de coração. Amém.
Amém. Glória a Deus. Você faz parte disso. Você e sua casa, você e sua família. Eu estou aqui hoje, muito foi porque vocês caminharam junto comigo, com as orações, clamor, seus conselhos nos fazem viver muito do que nós estamos vivendo isso. A gente também amigos que caminharam do nosso lado e de alguma forma nos forjaram. A gente está aqui hoje, então eu sei que eu estando aqui é como se você estivesse aqui e vai ser o mesmo quando Deus te colocar onde Ele tem para você. E em nome de Jesus, que esteja cada vez mais perto, mesmo que os nossos olhos não consigam enxergar. Humanos não enxerguem, mas em nome de Jesus, chegue mais rápido do que a gente imagina. Em nome de Jesus. Obrigado, amigo. Tamo junto. A gente vai falar hoje, amanhã. Minha esposa fala que eu e o pastor Fred, a gente tem uma relação, parece que é marido e amante. Porque um liga pro outro, quando a esposa vai dormir, vai ficar 1h30, 2 horas no telefone. Ai, meu Deus. É o boletim. Tem que botar tudo em dia. Se demorar mais de uma semana, é mais de 2 horas. Se for uma semana. Tamo junto, amigo. Beijo, Natália, nas crianças aí. A gente espera vocês em breve aqui também. Em nome de Jesus. Amém. Tamo junto. Tchau. Tchau para todo mundo. Deus abençoe. Deus abençoe. Estou encerrando aqui também. Paz a todos. Obrigado a todo mundo que esteve aqui. Abraço a todos. Semana que vem tamo junto. Paz, abraço.